trabalhado numa mensagem até ontem para pregar na igreja. Era exatamente o Salmo de número 34, versículo 4. E aí ontem minha irmã esteve me visitando, e aí ela falou que viria hoje à igreja. E aí eu pensei assim, eu não vou pregar essa mensagem, porque poderia parecer que eu estava direcionando alguma coisa para ela. E aí eu falei assim, eu não vou pregar mais essa mensagem. E aí deitei cansado, falei, Senhor, eu não vou falar dessa mensagem, coloca uma mensagem no meu coração, traz algo para eu trazer para a reflexão da igreja. E aí Deus me trouxe até o livro do Êxodo, capítulo 3. E nós vamos ler nessa feita Êxodo, capítulo 3, do verso 1, 2 e 3. Talvez você que esteve aqui na semana passada vai achar que o texto é muito familiar, porque na semana passada eu preguei nesse texto também, no livro do Êxodo, capítulo 3. Só que nós naquela ocasião andamos um pouco mais, ou fomos mais um pouco adiante. Hoje só iremos até o versículo de número 3. Eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. Redobre toda a sua atenção, não dê brechas para que nada nem ninguém roube a sua atenção, te tire momentaneamente espiritualmente daqui de dentro, até que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Escrito assim está na palavra do Senhor, livro do Êxodo, o capítulo é o 3, o versículo de 1 a 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O versículo 3, para nós encerrarmos a nossa leitura. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Aleluia. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus santo, bendito e poderoso, uma vez mais o Senhor nos permitiu estarmos congregados aqui em Teu nome. Já cantamos louvores, já ofertamos, já oramos e sentimos, ó Deus, em cada ato desse culto a Tua presença. Mas te pedimos uma vez mais, manifesta a Tua Shekinah, a Tua glória entre o Teu povo, e que, ó Deus, uma vez essa glória, essa Shekinah chegando até nós, os nossos lábios glorificam e engrandeçam ao Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, repreende todo cansaço. Em nome do Senhor Jesus, repreende toda artimanha, toda seta, todo laço do inimigo de nossas almas, para impedir de ouvir a Tua voz. Nada nem ninguém nos roube aqui de dentro, até que o Teu Espírito Santo tenha comunicado ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, por intermédio e graça da Tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Como havia dito, o texto já está muito massificado e muito vivo na memória dos irmãos dessa casa. Mas eu quero rapidamente trazer uma introdução a você que está nos visitando e talvez não tenha uma familiaridade com o texto. O texto é exatamente narrando o episódio onde Deus, o Todo-Poderoso, vai chamar ou vai aparecer a Moisés por intermédio dessa sarça que ardia, mas não se queimava, que ardia, mas não se consumia. E essa sarça então chama a atenção de Moisés no deserto, quando ele apacentava, quando ele cuidava das ovelhas de Jetro, seu sogro. Fato é de que Moisés aqui já não é mais nenhum menino. Moisés já é um homem maduro, experimentado, com 80 anos de idade. Moisés então agora entende que aquela sarça está ardendo, entende que aquela sarça está queimando, mas não se consome, e ele vira para ver essa sarça. E o versículo de número 3 diz exatamente isso. Ele então
considerou consigo mesmo. Logo, eu entendo de que ele não falou, mas ele ponderou, ele considerou, ele trouxe para dentro de si algo, ele pensou, não externou essas palavras, mas ele disse: algo está acontecendo de errado. Estou parafraseando, eu vou me virar para lá, eu vou ver o que está acontecendo. E foi nessa hora que Deus falou com Moisés. Num período de 40 anos que Moisés estava no deserto, cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas do seu sogro, e num período de 40 anos Deus não falara com ele, ou melhor, deixa eu esclarecer a você, num período de 40 anos Deus estava todos os dias falando com Moisés, mas Moisés estava tão preocupado, tão ocupado com os seus afazeres, com o seu trabalho, que ele não conseguia mais ouvir, não conseguia mais ver, não conseguia mais ter discernimento da voz do Senhor. É nesse contexto que encontramos Moisés aqui. E aí, eu acho interessante que o nascimento de Moisés, ele está debaixo de um decreto do faraó. Faraó, que assumira o trono, se preocupa com o número dos hebreus que estavam no Egito. E então Faraó, temendo uma represária, libera um decreto. O decreto é de morte. Ele diz: todo menino hebreu, homem, macho, que nascer, merece morrer, para que eles não se multipliquem. Em outras palavras, ele dá a ordem às parteiras: olha, vocês vão acompanhar os partos das hebreias, mas quando nascer, se for menino homem, mate-os com um cordão umbilical enforcado, como quem mata cachorro, para que essa raça não se propague, para que essa raça não cresça ainda mais. É pesado, sim, eu sei, mas o faraó é um genocida e manda matar todos os meninos. É nesse contexto que nasce Moisés. E a pergunta que eu faço para você: será que não nasceu mais nenhum menino homem? Por quê? Só Moisés aparece. Por quê? Só Moisés se encontra nos compêndios sagrados. Porque sobre a vida de Moisés pairava uma promessa. Só que Joquebede, a sua mãe, da tribo de Levi, casou-se com Arão também, descendente de Levi. Ela era levita, mas ela estava atenta às palavras e às profecias. Logo, Robinho melhor, ela lembrou-se de uma profecia que fora dada a Abraão. Qual profecia, pastor? Deus disse para Abraão: você vai morrer, você vai descansar, mas toda a sua descendência andará peregrina, escravizada por 400 anos na terra do Egito. Então é essa palavra, ou essa promessa, que fora dada ao grande patriarca Abraão, que Joquebede guardou no seu coração. E ela, como não era boba, penso eu, começou a fazer contas. De repente, ela chegou em um número mágico. Qual? 400 anos se passaram de escravidão, Deus vai levantar um libertador. 400 anos se passaram de cativeiro, Deus vai levantar alguém para libertar esse povo desse cativeiro. E então ela faz as contas, irmã Magna, e ela pensa assim: não, Deus vai trazer alguém a essa terra. Pode ser esse que está no meu ventre, pode ser esse que eu estou gerando, pode ser esse que está guardado dentro de mim, que será o grande libertador. E então ela toma posse dessa palavra e ela cuida desse menino. Enquanto o menino está dentro do seu ventre, tudo bem. O problema é que o menino vai nascer. E ao nascer, ela vai começar a guardar essa criança. E diz a Bíblia que ela guardou por 3 meses. Ou seja, 9 meses no ventre, guardado, protegido, com todo amor, com todo carinho. Agora ele nasce, e ao nascer, o menino vai precisar de cuidados que o ventre agora não pode mais dar.
roupa, alimento, trocar fraldas, embalar para dormir, dar banho, isso tudo não fazia dentro do ventre. Agora não, agora faz. Mas essa mulher está cuidando de algo que ela entendeu, de que estava debaixo de uma palavra, que estava debaixo de uma profecia. Essa mulher está cuidando de algo que ela sabia, que poderia, ela não tinha certeza, ser aquele que seria o libertador. E como toda mãe, não é isso, Marquinhos? Cuidado com o quê? Com o filho. Ontem nós estávamos pescando. Marquinhos levou o João. Meia hora de curso lá, a gente dando curso para ele pescar, ele e o filho não entendia. E o telefone do Marquinhos tocava. Era a esposa, era a sogra, era a avó, e dizendo: cuidado com o menino, cuida dele, não deixa na beirada do barco. Por quê? Porque queria cuidar daquele que é dele, que é dela. Então Joquebede entendeu que agora ela não podia mais cuidar daquele menino, e aquele menino poderia ser o grande libertador. Poderia ser ele que ia levar ou tirar do Egito, tirar do cativeiro esse povo que por 400 anos sofria sob o jugo de Faraó. E aí então ela vai fazer um cesto, em algumas traduções uma arca de junco, vai embalsamar, vai embetumar, melhor dizendo, com barro e com betume, bota o menino dentro e salta esse barquinho ou essa arca no rio. A sua irmã vai cuidar, olhando, prestando atenção. De repente, a filha de Faraó desce para banhar-se junto com as suas donzelas e ela observa o cesto, a arquinha, o barquinho dentro da água. Então dá ordem a uma das suas serviçais: retire esse cesto da água. E elas retiram. Quando retiram, se deparam com um menino, um hebreu, que chorava de fome dentro daquele cesto. A primeira coisa, elas olham uma para outras, e a Bíblia diz que ela era virgem, e quem cuidava dela também eram as suas virgens ou as suas donzelas, em outras tradições. Portanto, nenhuma delas estava qualificadas ou credenciadas para amamentar. É nessa hora que rompe do meio dos juncos, dos arbustos, uma menina ou uma mocinha, com um pouco mais de 12 anos, chamada Miriam, irmã de Moisés. E ela então se apresenta à filha de Faraó e diz: olha, eu conheço alguém que pode amamentar esse menino. E aí então Moisés volta para dentro da casa. Primeira lição que eu queria trazer para você nessa noite: se Deus liberou uma promessa sobre a sua vida, essa promessa não pode sair da casa antes que se cumpra dentro dessa casa aquilo que foi estabelecido por essa promessa. Quem sabe dentro dessa casa Arão olhava para Joquebede e dizia: Joquebede, minha filha, não chora. O menino saiu, a promessa foi embora, a promessa foi levada. Mas ela dizia: essa promessa um dia vai voltar. Eu quero dizer para você que debaixo dessa promessa que Deus um dia liberou, falou contigo, não vai ficar de fora da casa aqueles que estão debaixo dessa promessa. Eu quero falar para você que é mãe, para você que é pai, para você que está orando e dizendo: Senhor, eu cuidei, eu criei, eu amamentei, comeu do bom e do melhor e agora está comendo lavagem lá fora. Vai voltar para dentro de casa, porque a promessa não pode sair da casa sem que antes se cumpra dentro da casa aquilo pelo qual a promessa foi estabelecida. A primeira lição que eu aprendo é que Moisés, ele, para ser o libertador, ele precisou sair, mas ele não ficou muitos dias fora. Ele voltou para casa, e dentro de casa a mãe voltou a amamentar, a mãe voltou a cuidar. E quem sabe, enquanto a mãe amamentava, enquanto a mãe cuidava, a mãe cantava hinos de louvores, salmos para esse menino, para que quando esse menino crescesse, ele pudesse se lembrar da onde ele fora tirado. Quer ver uma coisa? Se pegarmos uma criança de 3 a 5 anos, 3 a 5 anos, retirarmos essa criança do seu convívio social, seu convívio paterno, seu convívio familiar, inserirmos essa criança em uma outra cultura, é fato, isso é fato.
num período muito curto de tempo, essa criança já não vai se lembrar da sua cultura, ela já não vai lembrar da sua etnia, ela não vai lembrar da sua educação, ela não vai lembrar nem do seu idioma, ela vai ser totalmente catequizada, acostumada, doutrinada em outras culturas e em outros idiomas. Moisés sai de casa agora, depois de desmamado, e vai para dentro do palácio. Sabe o que eu aprendo? É de que quando a promessa ela sai de dentro da nossa casa, ela vai alcançar algo ainda maior. Só que eu queria te chamar a atenção para que você pudesse estar atento ou atenta, que o ambiente ele precisa ser propício para que a promessa repouse. Diz a Bíblia, e não eu, de que um dia a arca da aliança fora levado para a casa de Obed-edom. 3 meses na casa de Obed-edom foi o suficiente para até os cachorros que Obed-edom tinha em casa fossem abençoados. Mas sabe de uma coisa? O ambiente na casa do Obed-edom estava propício a receber a arca. Quem era Obed-edom na fila do pão? Obed-edom era um porteiro. Segundo o relato do livro de Crônicas, ele abria e fechava portas. E numa dessa ocasião ele abriu a porta para que a presença de Deus pudesse ser inserida dentro da sua casa. E diz a Bíblia que toda a sua família, todos os seus filhos foram abençoados. Eu queria te incentivar a abrir portas para que a promessa ou a presença de Deus fosse notória e todos aqueles que estiverem dentro da sua casa sejam abençoados. Sabe qual é o problema? É que às vezes, nos embates da vida, ou nas adversidades da vida, ou nas dificuldades que às vezes a vida nos impõe, nós não sabemos ou não conseguimos guardar a promessa, a palavra que um dia fora liberada. Eu posso não ter muita coisa, talvez eu não tenha nada, mas eu sei das palavras e das promessas que foram direcionadas sobre a minha vida. Eu queria fazer com que nessa noite você fizesse igual Moisés no versículo 3, considerasse consigo acerca de algumas promessas que Deus falou com você. Sabe por quê? Porque na hora da adversidade, é na hora dos embates, é na hora das dificuldades que quem está dentro da casa vai olhar para você. Porque foi você que ouviu do anjo, foi contigo que Deus falou. É para você que estão olhando, estão esperando um comando, estão querendo ver como é que você vai agir, como é que você vai responder, qual vai ser o seu estímulo, qual vai ser a sua motivação para fazer com que eles possam olhar para você e entender de que maior que seja, por maior que seja a tribulação, por maior que se levante os problemas, a promessa, a palavra que está sobre a sua casa é maior. Sabe de uma? Às vezes deixamos de viver a promessa ou o cumprimento das promessas porque nós esquecemos dela. E a pior coisa é quando nós nos esquecemos de algo. A segunda lição: Moisés, diz a Bíblia no capítulo 2, que ele vai matar um egípcio. Ele passa e ele observa que o egípcio está subjugando um hebreu. Então o seu coração hebreu arde, e ele então desce da sua carruagem e mata esse egípcio. Enterra na terra, vira as costas e vai embora. E é por causa desse assassinato de um único egípcio que ele foge, porque o faraó ficou sabendo que ele tinha matado um egípcio. E agora ele é obrigado a fugir. Sabe por quê? Porque ele tentou antecipar um tempo do cumprimento da promessa. Muito cuidado com o que vão te oferecer. Muito cuidado com os atalhos da vida. Porque você pensa que isso está te aproximando da promessa, mas na realidade isso pode estar te afastando do cumprimento da promessa. Você pode estar trazendo ou gerando maldição e não bênção. Abraão,
Sim, Senhor, fala. De ti eu farei uma grande nação. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão já era um menino de 75 anos. 25 anos depois, Abraão achou que a promessa não iria se cumprir, ou tentou abreviar o tempo da promessa junto com Sara, e Sara então deu a ele a Agar, a egípcia. E você conhece a história. Então, Moisés, ele entendia que ele seria o libertador, e então ele tentou fazer ou antecipar o período da promessa, matando um egípcio e dizendo assim: não, se eu sou o libertador, eu vou matar esse egípcio e as coisas vão mudar, vão acontecer. E não foi assim. John Stott, um grande teólogo contemporâneo que faleceu agora há pouco tempo, em um dos seus livros ele fala dos 3 estágios da vida de Moisés. Ele fala que Moisés, dos 0 aos 40 anos, ele achou que era o príncipe, achou que era o cara, achou que era o libertador, achou que sabia de tudo, achou que teria tudo, achou que poderia tudo, achou que ele era a última Coca-Cola do deserto. Dos 41 aos 80 anos ele tinha certeza de que ele não era mais o cara. Ele tinha certeza de que o cara era o Jetro, a esse a quem ele estava cuidando dos rebanhos. Ele tinha certeza de que ele não era mais nada, mas que Deus era tudo, só que Deus não falava. E dos 80 aos 120 anos ele se tornou o grande libertador de Israel. É interessante que, se você puder pesquisar na sua casa depois, você pega o Salmo de número 90, que está no 4º compêndio dos Salmos. Salmo 90, do versículo de número 10, tem algo que é tremendo, está escrito assim: olha, ao homem vai viver 70 anos em havendo vigor, 80 no máximo, mas os melhores desse dia serão o quê? Cansaço e fadiga. Moisés então escreve esse salmo, achando que já tinha vivido tudo, achando que já tinha vivido de tudo, achando que já tinha experimentado tudo, e de repente Deus se apresenta a ele em uma sarça para dizer para ele: Moisés, você está debaixo de uma palavra. Moisés, você está debaixo de uma profecia. Moisés, tem uma promessa para ser cumprida na sua vida. Você pensa que já viveu tudo, você pensa que já alcançou tudo, você pensa que já conquistou tudo, mas o que você vai viver de agora em diante é muito maior ou melhor do que o que você já viveu até hoje. E eu queria, nessa noite, fazer com que você pudesse entender isso. Eu não sei o que você já viveu até aqui, mas eu sei que Deus tem muito mais para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Tem algo muito maior, tem algo muito melhor te esperando ainda para você viver. Só precisa trazer a memória, você só precisa trazer à sua consciência essa promessa, essa profecia, essa palavra. E aí eu não sei qual é a palavra, eu não sei qual é a profecia, eu não sei o que te falaram, eu não sei o que chegou até o seu ouvido, mas eu sei que os anos se passaram. 23 virou, chegou 24, pastor, não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. Não quer dizer que a promessa estava engavetada, não quer dizer que a promessa está guardada, não quer dizer se a promessa está escondida, que ela não vai se cumprir, que ela morreu. Quer dizer tão somente que ainda não chegou o tempo dessa promessa se cumprir na sua vida. E aí está acabando janeiro, glória a Deus, parece que vai acabar o ano, não acaba janeiro, né? E você ainda não alcançou a sua promessa. Sabia que se você trouxer isso à memória, se você tomar posse dessa palavra que foi dita um dia para você, e você sabe qual é, você pode viver essa promessa. A minha dona está aí. Ela voltou hoje, né? Fez uma cirurgia. Ela recebeu uma promessa, uma profecia, que talvez ela não se lembre ainda, ou já lembrou agora que ela já está sorrindo para mim. Mas ela tem uma amiga de infância, e essa amiga casou-se com um rapaz, se converteram, e ele hoje é pastor, é uma benção, pastor Roberto, amigo nosso. E aí, a Joana conversando com ela, ela disse para a Joana assim: não, fica tranquila, Deus ainda vai chamar o Marcos.
E ele ainda vai ser um pastor. Primeira parte da profecia se cumpriu, porque ela deu uma outra parte. Eu nem evangélico era. Ela disse assim, ó: Deus vai chamar, Deus vai cuidar, ele vai ser pastor, e tem mais, ele não fica na igreja presbiteriana, ele vai para a igreja Assembleia de Deus. Eu estou debaixo de uma profecia, mas até eu sei que Deus sabe o que faz. O fato é de que os anos se passaram e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu já tenho 23 anos de evangelho. Deus cumpriu aquilo que tinha prometido para ela. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo de número 19 e 20. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. A minha palavra aqui nessa noite é fazer você considerar consigo, igual fez Moisés. Moisés não falou. Moisés fez igual o filho pródigo. O filho pródigo está lá cuidando dos porcos, e de repente diz a Bíblia que ele considerou consigo. Ele disse assim: os trabalhadores da casa do meu pai têm pão para comer com fartura, com abundância. Eu aqui morro de fome. Eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele considerou consigo. Isso só aconteceu, sabe por quê? Porque ele se levantou e foi à casa do pai. Chegou até o pai e disse: pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno de ser chamado teu filho. Aquilo só aconteceu porque um dia ele trouxe a memória. Ele fez com que aquilo que ele trouxe a memória virasse realidade, porque ele guardou consigo. Eu quero te dar 5 segundos para você trazer à sua memória uma palavra que foi direcionada à sua casa. Trazer à sua memória uma profecia, uma promessa. Você está debaixo dessa palavra. Assim como eu disse antes, eu posso não ter muita coisa, mas eu trago comigo algumas palavras, algumas promessas. Eu tenho vivido, eu tenho visto essas palavras, essas promessas se cumprirem na minha vida e na vida da minha família. O meu desafio aqui nessa noite é fazer com que você consiga buscar nos compartimentos mais escuros do seu coração, da sua alma, abrir gavetas que ninguém pode abrir e tirar de dentro dessas gavetas uma palavra que fora dada. Sabe por quê? Porque às vezes a palavra foi dada e ela de uma forma direta chegou até você, mas ela é para abençoar outro. Talvez você não quer fazer com que isso, ou você não quer facilitar para que isso aconteça. Joquebede, ela não sabia que Moisés seria, ou melhor, nem que seria menino, mas enquanto a promessa estava dentro dela, ela cuidou. Depois que a promessa saiu de dentro dela, ela providenciou para que essa promessa pudesse cumprir, chegar até onde Deus falou que ele chegaria. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que nós não queremos ser ponte. Ponte não aparece nas fotos. Ah, pastor, eu não vou ajudar mais ele não vou ajudar mais ela não. Estão me pisando, estão me humilhando. E para que é que serve ponte? Para não ser pisada somente. Para que é que não serve ponte? Para não ser passada por cima. Então, se você é ponte, entenda que vão pisar em você, entenda que vão passar em cima de você. Mas se for para você ser um facilitador, para que a promessa se cumpra na vida dos outros e que através das bênçãos na vida dos outros, você também seja abençoado, meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor Jesus, seja esse facilitador, seja como Obed-Edom, que abre portas para que a promessa fique dentro da sua casa, que abre portas para que a presença de Deus chegue dentro dessa casa. Seja você alguém que facilite as coisas dentro da sua casa, para que a promessa repouse lá dentro. Seja você alguém que faça com que as pessoas entendam que estão debaixo de uma promessa. Joquebede anunciou para Moisés, assim como a Maria fez com Jesus. A Maria, nossa irmã, ela recebeu do anjo. O anjo falou com ela. Pensa o que aconteceu no coração dela, se alegrou. Quando Jesus é levado para o templo para ser circuncidado, talvez aquele foi o pior dia da sua vida, porque o ancião pega o menino,
levanta o menino para os céus e diz: bendito seja o nome do Senhor, que trouxe salvação a essa terra. Senhor, os meus olhos viram o teu Redentor, ou o teu Salvador em uma outra tradição. Olha para Maria e diz: Maria, esse menino será transpassado por uma lança. Pensa que ela está debaixo de uma palavra, ela está debaixo de uma profecia. Esse menino vai ser libertador. Mas de repente ela ouve, aos 8 dias de vida dessa criança, de que uma lança iria transpassar o seu filho. Mas ela não guardou a profecia. E eu penso, são conjecturas minhas, que quando ela ia amamentar esse menino, ela dizia assim: ah, é você quem vai ser o grande libertador dessa terra. Ah, Deus disse que é você quem vai livrar o povo. Ah, Deus disse que é você quem vai pagar pelo pecado desse povo. E ela sabia disso, mas ela foi facilitadora. Ela não se preocupou, não estava ocupada se iriam pisar nela, se iriam desdenhar da sua casa, da sua família. Ela só entendia de que ela era o elo de ligação. Eu vim falar isso para você nessa noite. Talvez a promessa não esteja ligada única e exclusivamente para você, mas é você o facilitador, para que ao cumprir-se essa promessa na vida dos outros, você e quem sabe toda a sua casa, quem sabe todo o nosso município, nosso estado, seja abençoado por causa da vida dessa pessoa. E eu vim aqui nessa noite falar isso para você. Eu quero fazer com que você entenda de que você está debaixo de uma promessa, de que você está debaixo de uma profecia. Você só precisa se lembrar dessa promessa, se lembrar dessa palavra, se lembrar dessa profecia, trazer a memória e tomar posse. E eu queria orar com você. Nessa hora, você precisa se desligar de todas as coisas terrenas, segurar na mão do Espírito Santo de Deus e falar assim: olha, eu me lembrei da promessa, eu me lembrei da profecia, eu me lembrei do que fora falado. Eu quero viver, eu quero que essa promessa seja uma realidade nesse ano de 2024. E eu quero orar com você. Se você entendeu que está debaixo de uma palavra, se você entendeu que está debaixo de uma promessa, se o Espírito de Deus te trouxe à memória essa palavra, essa promessa, essa profecia, eu quero orar com você e por você. Eu quero te desafiar a vir até aqui à frente. Enquanto o Ministério de Música vai estar cantando esse cântico, eu quero que você faça desse louvor a sua oração e venha até o altar. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Tentam destruir-me, meu Deus, é assim que é. zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir.
tentam destruir-me. Oh, meu Deus! Quando da minha fé, Meu Deus! tramam contra mim. Olha aí, Jeová! Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar O seu lugar em mim? Oh, A marca da promessa. aleluia! Marca da promessa. Meu Deus! Que ele Oh, aleluia! fez. E quem Oh! vai me impedir? Se decidir estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Oh, meu Deus, nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Não tem nada que vai acontecer. Eu Porque não é tenho homem a para que minta, marca e da nem filho do homem promessa. para que se arrependa. Deus falou, está falado, vai acontecer. Eu tenho a Oh, marca aleluia! da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Aleluia! Glória a Deus!